Organização Mundial da Saúde divulgou para a gente. E ela divulgou no fim da última semana dados que mostram que a poluição atmosférica, muito característica aqui nas grandes cidades, e segundo inclusive um relatório da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, que é ligada à organização, cerca de 223 mil mortes por câncer de pulmão em 2010 tiveram como causa poluição atmosférica e apontou ainda que há indícios de que casos de câncer na bexiga também tiveram a mesma origem. Nós estamos aqui com o Dr. André Márcio Murad, que é professor médico e oncologista e também coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo, doutor. O assunto é muito importante, que exige da gente uma atenção preocupante sobre esse fato. Foi divulgado, acho que ontem, né, da Organização Mundial da Saúde, sobre esse fator da poluição, que todos nós já tínhamos isso, ainda mais vocês, doutores que estão trabalhando na área, já tinham ideia de que isso seria um grande vilão, uma grande causa de câncer. Como que foi receber esse dado, comprovando já aquilo que era esperado, doutor? Na verdade, nós já sabíamos dessa situação, né? O que motivou a Organização Mundial de Saúde a liberar esse alerta foi a publicação de um estudo numa revista muito famosa na parte de câncer, chamado Lancet Oncology. E, na realidade, o que foi esse estudo? Eles compilaram uma série de vários outros estudos e fizeram uma análise em quase 300 mil pessoas, que dessas 300 mil pessoas, quase 3 mil pessoas com câncer de pulmão. E o que eles têm verificado é o seguinte: o tabagismo, que é a principal causa de câncer de pulmão, tem caído no mundo inteiro, felizmente. A informação, né, tem sido muito precisa. A contra-propaganda e as restrições, por exemplo, de uso de cigarro em ambientes fechados. Então, também algum tempo atrás, uma época atrás, era chique fumar, né? Hoje a gente sabe que isso é uma tendência que ficou lá para trás, graças a Deus. Né? Eu falo muito com os meus alunos na minha época de adolescente. Eu tinha um grupo mais chegado, de talvez uns 10 rapazes, eu era o único que não fumava. E eles falavam: você é bobão, por que você não fuma? Então, as pessoas, elas confundiam fumar com masculinidade, com charme, coisas do gênero. O senhor não respondia assim, porque um dia eu vou precisar cuidar de vocês? É triste, mas é a grande verdade, né? Mas eu era tido como o esquisito. Mas por que ele não fuma? Todo mundo fuma. Então, isso felizmente mudou. Então, nós chegamos até na década de 70, Maurício, cerca de 30% da população adulta do Brasil fumando. Hoje isso caiu provavelmente para menos de 15%. E o que acontece? A incidência de câncer de pulmão não caiu na mesma proporção. Sim. Então, isso provocou um certo reboliço na comunidade científica. Mas por que não está caindo? Então, há outras causas. Sim. E o câncer de pulmão não está ligado a fatores dietéticos, como mama, intestino, etc. Não existe nenhum gene que foi clonado, foi desenvolvido, provavelmente não existe nenhuma relação de incidência familiar. Sim. Então passou-se a entender que alguns carcinógenos, alguns produtos do meio, eles estavam causando esse câncer. Então passou-se a estudar um gás chamado radônio, que é um gás que está presente no solo, nas rochas, e que eventualmente ele se evapora e as pessoas acabam inalando isso. Sim. Aí. Se a pessoa mora, por exemplo, num ambiente aberto, num apartamento que é alto, isso não vai incomodar. Mas se a pessoa mora no térreo e existem fissuras no solo, esse gás normalmente ele pode ser inalado e a longo prazo ele pode prejudicar, pode causar o câncer. E a segunda outra causa em não fumantes é justamente a exposição a produtos de poluição ambiental. Principalmente motores a diesel. O diesel, esses combustíveis fósseis, eles são problemáticos, porque esse ar que a gente respira no dia a dia, nas grandes cidades, na rua, principalmente fuligem de caminhões, de ônibus e de motores, principalmente a diesel. Sim. Eles têm uma série de partículas que tem níquel nelas, que tem formaldeído nelas, que tem benzeno, que são substâncias cancerígenas. E aquela inalação crônica, essas substâncias, essas partículas, elas entram dentro da árvore respiratória, entram dentro das células do pulmão e passam a provocar uma mutação. Então, genes que são responsáveis pelo controle perdem esse controle. Então, isso pode gerar o câncer. Sim. Agora, doutor, então, analisando todas essas questões ambientais, eu não sei se existe uma pesquisa nesse sentido, mas pessoas que habitam em cidades como São Paulo, aqui no Brasil,
em Nova York, não sei, em todo mundo, capitais que são capitais que há uma poluição muito maior do que outras cidades. O índice de pessoas que desenvolvem essa doença, né, o câncer causado pela poluição, são maiores nessas cidades? Sim, existe uma correlação direta entre países industrializados, em cidades mais industrializadas e com uma quantidade de circulação de carros e caminhões e ônibus maior, com o aumento da incidência. Então, a China, por exemplo, os níveis na China são alarmantes. Então, nós imaginamos mais ou menos que a poluição ambiental causa 8% dos casos de câncer de pulmão. Mais ou menos 15% é o gás radônio, que é um gás que a gente não cheira, que não vê, mas que está presente em rochas, em solos, entendeu? E mais ou menos em torno de 70% tabagismo, ou ativo ou passivo, que às vezes a pessoa não fuma, mas ela convive com quem fuma, então ela retém 25% a 30% do risco. Agora, em locais na China, a China é um país que se industrializou muito rapidamente, então as indústrias elas estão poluindo mais e a quantidade de pessoas também nas cidades é muito grande, o índice habitacional é muito grande e, obviamente, as pessoas que andam de carro, de caminhões, etc. Então, na China, esses 8% eles passam a ser 15%. Então, em níveis alarmantes. Então, quanto mais industrializado é a cidade, quanto mais poluição existe, maior a incidência. Deixa eu entrar então aí, doutor. A minha preocupação e pergunta, acho que de todos que estão em casa, é a seguinte. O tabagismo a gente conseguiu, então, de alguma maneira, conscientizar a população, com a imprensa trazendo essa pauta positiva, né? Colocando diante das pessoas que era horrível fumar por diversos fatores e outros diversos métodos que o governo já proibiu, como algumas telhas que possuem amianto, proibindo tudo. Agora a questão é a poluição. Tá aí, nós vamos sair, a gente abriu a porta aqui do estúdio, a gente está de frente com a poluição. Como prevenir isso num lugar, de uma forma com que você não tem o que fazer, a não ser que você coloque uma bolha ali e saia na rua. Será que essas atitudes como a grande cidade de São Paulo, que colocou a cidade de São Paulo, colocou esse negócio de controlar o ar dos carros, disseram que isso não melhorou muito, mas talvez seria uma saída? O que o senhor vê como oncologista como saída para esse problema? Olha, nós não vamos conseguir mudar isso colocando filtro em carro ou demonizando o carro. As pessoas usam, não tem jeito. Nós temos que... O que as maiores autoridades no assunto, o que elas preconizam é a mudança do combustível. O diesel fóssil tem que ser eliminado, tem que ser abolido. Então eu fico vendo, às vezes, aquela comemoração do pré-sal, leilão de petróleo. O petróleo ele precisa ser proscrito. Então hoje nós precisamos desenvolver a tecnologia de combustível que não seja fóssil. Por exemplo, biodiesel, que polui muito menos, que tem muito menos carcinógeno. Então a ideia hoje é trabalhar num combustível que seja limpo e não um combustível sujo. Eu acho que filtro foi muito bom para as indústrias. As indústrias hoje têm um controle bom. Mas automóvel, possivelmente, nós não vamos conseguir mexer no automóvel. Nós temos que mexer no motor e principalmente no combustível. Então, por exemplo, veículos elétricos, veículos híbridos e que usem combustível limpo, ou seja, combustível que não polua o ambiente. Agora, outra pergunta que eu tenho também é sobre essas pessoas caminhoneiros que trabalham exaustivamente aí cheirando, inalando, né, o diesel, porque estão sempre numa fila de caminhões, sempre nas estradas. As empresas vendo isso agora, doutor, de alguma maneira, algum plano vai ter que ser estabelecido? O que o senhor vê aí vislumbrando, pelo menos nos próximos anos? Porque a gente vê que isso não foi noticiado agora. Sim. Então, daqui acho que uns 3, 4 anos é que realmente algumas soluções vão começar a ser aplicadas. Quais as soluções, é claro que não é a sua área, mas que o senhor vê aí, vislumbra como ideais assim, para esse momento? Eu acho que existem algumas soluções muito estranhas, por exemplo, o uso de máscaras, mas vai chegar num ponto em que máscaras especiais vão ter que ser utilizadas, né? E a médio prazo é a mudança do combustível, como eu disse. Sim. Agora, eu gostaria de citar uma outra situação, que é o gás radônio. O gás radônio, por exemplo, foi feito um estudo preliminar aqui em Belo Horizonte e nós verificamos que em alguns locais da cidade, bairro Nova Suíça, o próprio centro Isso da aqui cidade, em Belo Horizonte aqui em mesmo. Belo Horizonte, bairro Castelo, foram feitas mensurações desse gás radônio em algumas casas. Em 540 casas que foram avaliadas, isso é uma tese muito interessante de pós-graduação, 15% tinham um índice de radônio acima de 150 becquerels, que é o nível mínimo, é o nível máximo que se pode ter. Então, algumas casas têm uma quantidade maior de radônio. Então, nós não vamos arrancar a casa do lugar e colocar no outro. Então, Isso é questão do solo? Questão do solo. Aí já é a poluição provocada por gases
que nós estamos num quadrilátero ferrífero, nós estamos numa parte rochosa que nós temos... Principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Principalmente. Os níveis de urânio e tório são muito grandes aqui. A exposição a esses... Bom, então o que acontece? Esse gás sai e ele chama radônio e ele, quando você aspira esse gás, ele vira umas pequenas partículas chamadas partículas alfa na sua árvore respiratória. E essas partículas alfa também aumentam a incidência. Então, o que nós podemos... Nós não vamos mudar a casa de lugar. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. O piso da casa e as paredes da casa têm que ser muito bem vedadas. Rachaduras, fissuras, infiltrações, isso tudo tem que ser tratado. Eu costumo reparar muito, quando eu entro numa casa, a tábua corrida. As tábuas corridas não têm rejunte, o rejunte está rompido. Então, esses pequenos detalhes são importantes, porque, na realidade, o que acontece? O gás, ele sai do solo e vai para a atmosfera. E ele é imperceptível ao... Totalmente imperceptível. Então, são duas medidas. Ventilação. As pessoas têm mania de fechar as casas, principalmente no inverno. Então, deixar as janelas abertas mesmo no inverno. Porque esse gás ele é rapidamente colocado na atmosfera. Os pacientes perguntam assim para mim, doutor, eu não posso ir para Guarapari, lá tem areia monazítica, que é radioativa. Não tem problema nenhum, você está na praia, aquele gás ele não se concentra, ele se espalha, ele se elimina. O problema é dentro da casa. Se a pessoa mora no 10º andar, no 9º andar, não tem problema, o gás não chega lá em cima. Mas se ela mora no térreo, essas medidas são importantes. E principalmente pessoas que hoje em dia, né, o ar-condicionado está em todas as casas praticamente, então a tendência é fechar tudo e ficar ali no ar-condicionado. Então, mesmo com ar-condicionado, você tem que ter períodos de ventilação natural. Sim. Isso elimina o ar, né, esse possível gás. E uma coisa que eu reparo, por exemplo, às vezes, caixa de luz, de passagem de luz, sem a tampa. Não tem que tampar. Então, tem que fazer uma vedação. Não pode haver contato do solo, né, com a superfície da habitação. Sim. Então, essas pequenas medidas são vitais para que evite-se a contaminação com gás radônio. Agora, a poluição ambiental, infelizmente, nós não temos como atuar. A gente tem que apelar para a população mesmo que nos assiste, para nós mesmos que estamos aqui no estúdio, a cada dia mais fazer a utilização responsável daquilo que nos dá para ser, né? Principalmente quem tem veículo a diesel, para, se puder economizar ao máximo isso, por enquanto, fazer a sua parte, que é o começo de uma grande mudança, acho que é a nossa parte, né? Agora, doutor, uma última pergunta que eu queria fazer, você diz muito sobre isso. Só para te contar, a regulagem do motor. A gente tem que ter essa consciência coletiva. Regular o motor. O motor desregulado, ele causa muito mais poluição. Sim. Agora, até o que eu ia te perguntar, na questão desse gás radônio, existe alguma forma de fazer medição, você contratar alguém que faça essa medição? Eu desconheço, até a minha pergunta deve ser igual a de muita pessoa de casa, completamente leiga no assunto, porque é algo novo, é imperceptível, então dá pra gente contratar alguém para medir ali o espaço, para ver alguns cuidados, porque isso é saúde, né? Isso é saúde. Você tocou num ponto importantíssimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as leis são estaduais, mas vários estados hoje já adotam a seguinte lei: você não consegue transferir o imóvel para o outro, a pessoa que comprou, sem a medida do radônio. Uau! Então, nós vamos ter que caminhar para isso. Esse estudo, por exemplo, dessa pós-graduanda, a Thalita, ela foi interessante, mas ela mesmo coloca no estudo dela, isso é um estudo preliminar. Então, o poder público vai ter que prestar atenção nisso, a nossa vigilância sanitária vai ter que prestar atenção. Pode ser muito maior do que foi. Maior. E outra coisa, o fato de você medir na sua casa e ele está alto, o vizinho pode estar... Quer dizer, os níveis são individuais. Então, esses aparelhos ainda são caros, mas à medida que houver a demanda, esses aparelhos provavelmente... São necessários. Né? E a vigilância visita a sua casa. Eles não vão visitar a sua casa para ver se você tem dengue na piscina, etc. Se tem poça, se tem seu quintal tem água. Então, vamos verificar os níveis de radônio também, porque é o que eu te falei, a tendência é cada vez se fumar menos e nós temos que reduzir a incidência dos cânceres de pulmão. Isso não tem acontecido. Sim. Então, nós estamos buscando outros vilões que nós possamos atuar.